Maravilha! Quem for chegando vai dando aquele salve. Maravilha! Vou deixar os outros canais de lado. E aí a gente fica focado aqui no Instagram, certo? Posição da meta. Só porque eu joguei no YouTube. Vamos lá, estamos on. Valendo! O que eu estava falando? Qual que era a malcriação que eu estava falando, né? Fevereiro desse ano nós demos start, Casa Real, Lopango, na iniciativa Tronqueira e Assentamento. E, gente, não tinha ninguém falando de fundamento. E aí, de repente, pum, né? As pessoas foram abençoadas pela super ideia, pela inspiração divina, e aí começou a chover tronqueira e assentamento por aí, né? Mas tá tudo bem. E agora fica valendo já, tá marcado, ó. Demos publicidade nisso hoje, ó, 14/10. Então, 14/10 você sabe que ao participar da aula da semana que vem, as regras serão ministradas na aula, você vai concorrer aí a um assentamento, tá? E aí no dia da aula eu vou explicar como vai funcionar. Só que você tem que estar na aula, e para estar na aula você precisa estar no grupo. Para estar no grupo você pode ir aqui no link da bio, ou você pode escrever aqui a palavra assentamento para você receber. Só aguardar, chegou no dia da aula, só você comparecer lá e participar, certo? A aula vai ser, ó, maravilha, ó, a Geise escreveu aqui, eu já me inscrevi. Quem já se inscreveu faz igual a Geise. Escreve aqui se você já se inscreveu. Ou escreve se você é aquela pessoa que está morgando desde o começo do ano, já perdeu as 2 primeiras turmas, e essa turma é a turma final desse ano, porque depois o foco vai ser no oráculo, e o ano que vem tronqueiras e assentamento não sobe, tá? O foco vai ser no oráculo, e o ano que vem teremos mudanças aí de novo, certo? Ó, o Celso já se inscreveu, a Tá já se inscreveu, o Denis já se inscreveu. Façam igual eles, porque agora é a última turma. E você vai estar concorrendo aí a um assentamento feito por mim. Claro, eu vou fazer uma consulta para você, não vou simplesmente jogar um assentamento no seu colo. Combinado? Combinado. Maravilha. Nosso tema de hoje, teremos uma maratona essa semana. Bem importante participar dessa maratona. Pessoas recém-iniciadas na Umbanda, pessoas não iniciadas na Quimbanda podem participar sem problema algum, certo? Se vocês quiserem mandar pergunta, manda na caixinha, porque aqui às vezes vai subindo mais rápido conforme vocês escrevem. Isso já dá gancho com a nossa pergunta de hoje. Teremos uma maratona de hoje até sexta-feira. Teremos uma live todo dia. Essas lives elas já são introdutórias à aula introdutória, certo? Então tá. Respondendo a pergunta de 1 milhão, qualquer pessoa pode ter uma tronqueira? Sim, qualquer pessoa pode ter uma tronqueira. Tá na hora da gente abolir, tá na hora da gente cortar esse negócio de tronqueira, assentamento, só pode ser feito pela mão de alguém especial. Não confunda sabedoria, conhecimento, tempo com essa ideia de pessoa exclusiva. Porque muitas vezes a pessoa pode ter tempo, sabedoria, mas tem zero maturidade, né? Afinal de contas, que outro sentido a gente vai dar aquele monte de senhorzinho, senhorinha, sentado na frente do quartel pedindo golpe militar, pedindo intervenção? A pessoa maturou na idade, mas não maturou ali em coisas que deveria. Então isso serve de exemplo também. Então qualquer pessoa pode ter uma tronqueira, só que eu preciso entender a base dessa tronqueira, o que vai ser o fundamento dela. E tem uma coisa que eu quero trazer para vocês. Você já deve ter ouvido falar de um bunker. O que é um bunker? O bunker é um abrigo subterrâneo, onde numa necessidade, numa eventualidade de guerras, bombas atômicas, enfim, caos, apocalipse zumbi, você se fecha nesse bunker, e esse bunker vai ter lá alimento, vai ter um suprimento de água, vai ter uma série de coisas. Uma tronqueira, e qualquer pessoa pode ter uma tronqueira, pode montar uma tronqueira,
Ela é como um bunker. O assentamento que vai ali dentro, ele é como o suplemento que você vai ter. Só que esse bunker, ele precisa ser o quê? Construído. A única coisa que te impossibilita de ter uma tronqueira é o local. Por quê? Tronqueira precisa estar no térreo. Tronqueira precisa estar em contato com o chão. Não importa se esse chão tem piso frio ou se é um chão de terra. Chão de terra é sempre 1000 vezes melhor. Bota isso na tua cabeça. Você tem que ter contato com a terra. Então, tronqueira na sobreloja não vira. Tronqueira em apartamento não vira. Ah, Jorge, mas eu tenho uma tronqueira aqui na minha varanda. Você pode ter uma firmeza, você pode ter o seu assentamento, mas uma tronqueira nesse modelo como se fosse um bunker, você não tem. Você não tem porque ela não está fundamentada em contato com a terra, ela não foi aterrada, ela não tem fundamentos plantados na terra para ter o tronco da palavra tronqueira, eu preciso que ele esteja fincado na terra. Então, o tronco precisa estar fincado na terra. Então, qualquer pessoa pode ter a tronqueira, desde que ela saiba para quem ela vai orientar, e quando eu digo para quem, para qual reino ela vai orientar a direção daquela construção, e, no caso, preparar essa tronqueira para receber o assentamento, ou receber firmezas, ou receber trabalhos. Tem uma lógica dessa ideia, gente, não estou vendo corações, não estou vendo comentários. Sabe o que o Marquinhos vai fazer? O Marquinhos Zucchi não vai entregar essa live. E aí sabe o que eu vou fazer? Nada. Entendeu? Então, senta o dedo aí no coração, compartilha, manda pro amigo, pro inimigo, manda pro pai de santo lá do terreiro onde você saiu, obrigado. Só para ele saber que agora você vai estudar tronqueira e assentamento, ele vai ficar mais pau da vida ainda com você, certo? Então, tem uma lógica de tronqueira que eu gosto de usar também, e perguntas podem ser feitas na caixinha, tá? Que é assim. Por exemplo, a lógica da tronqueira, isso você personaliza na sua construção. A lógica da tronqueira no Lupango aqui em casa é uma lógica de que tudo pode entrar, mas depois que entrou, meu amigo, para sair, e eu estou falando espiritualmente. Por quê? Muitas pessoas se preocupam, têm essa preocupação com a questão de proteção. Aqui eu uso uma lógica diferente, porque eu não evito me protegendo. Eu faço com que entre, faço questão de que entre, pode ser carrego, demanda, olho gordo, porque para sair espiritualmente dessa estrutura, desse bunker, aí é outra conversa, aí é outro papo. Porque eu não quero saber se você é bom para entrar, eu quero saber se você é bom para sair. Então, uma tronqueira, sim, ela vai ter um aspecto protetivo. Ela vai ter um aspecto de suporte. Ela vai fazer uma composição. Tronqueira mais assentamento é como se você carregasse escudo mais lança. E essa lógica, desde que você saiba os fundamentos, você de Umbanda, você de Quimbanda, você de recém-Umbanda, isso não é um problema. Desde que você saiba o fundamento, você pode operar esse fundamento. E ao operar esse fundamento, você consegue mobilizar ele em benefício para a sua vida. Ali, escreveu aqui, tem um assentamento, pois mora em apartamento. Sim, é possível ter assentamento em apartamento, não é um problema, mas fundamentar a tronqueira, e a gente não pode cair naquela vala, naquele lugar comum romantizado, mas eu tenho, e aí eu tenho fé, se eu tenho fé funciona como uma tronqueira. Não, amigo, não, amiga, não opere nessa categoria, porque essa é uma categoria que você vai se frustrar muito ao longo do tempo. Coisas para Exu e Pombogira demandam de fundamento, não demandam de fé.
Fé é uma pilha fraca que acaba e o radinho fica na mão. Na dúvida, tem um rádio que você possa conectar na corrente elétrica, certo? E eu comparo a corrente elétrica com o fundamento, porque nem a pilha vai funcionar a partir da minha vontade, ela vai funcionar a partir do quê? A partir da carga que ela tem. Vamos ver aqui perguntinhas. Como escolher qual reino vai ser no centro da tronqueira? Quem vai direcionar a tronqueira? Opa, não tá indo. Não tá indo. Não tá indo, mas eu li já, agora foi. Esse estudo de tronqueira e assentamento, depois que eu te ensino o fundamento, demanda da manutenção com o Exu ou com a Pombogira, porque você precisa saber pelo menos quem é o Exu, quem é a Pombogira, sabendo quem é, dá para concluir de qual reino que é, você consegue esse direcionamento, tá? Então são 7 reinos, os Exus estão enquadrados nesse reino e eles não estão enquadrados nesse reino por uma questão hierárquica, sim por uma questão funcional. Então isso fica mais fácil de ser resolvido. Mas é importante, o conteúdo de tronqueira e assentamento é um conteúdo para você que, de certa forma, já tem essa relação, o início desse relacionamento com Exu e Pombogira, tá? Henrique, se você puder escrever na caixinha, fazendo favor, porque vai subir. Na questão daquelas tronqueiras de aço que são utilizadas hoje em dia sobre entidades cartrancadas, 100% correto? Então, Henrique, a gente está falando, eu postei uma foto disso essa semana, né? Aqueles caixotes de ferro que vende até no Mercado Livre. Se você digitar lá tronqueira no Mercado Livre, você vai ver, tem de duzentão a milão. R$1.000 um caixotão de ferro, se for ferro, tá? Qual que é a questão? Posso usar um caixote daquele? Posso, mas eu vou ter que furar o caixote, eu vou ter que furar o piso para plantar o fundamento, se for piso frio. Posso pôr um caixote daquele na terra? Pô, se você tem terra, você não precisa nem se preocupar com aquilo, fica muito mais fácil de estar fazendo. Então, eu coloco para você nem só a questão do certo e errado, a questão do que vai funcionar e do que não vai funcionar. Quem pegou desde o comecinho, eu estava comparando com a ideia do bunker, né? E eu não sei vocês, mas eu sigo um doido no Facebook que ele está construindo um bunker no sítio dele, de verdade. Então o bunker é aquele local protegido, estruturado, com suplemento, com recurso de comida e bebida. Então, a tronqueira pode ser comparada com esse bunker. O assentamento pode ser comparado com um suplemento. E ambas as coisas, elas coexistem. Uma vai dar versatilidade e funcionabilidade à outra. O Diego perguntou, todos os elementos da tronqueira estarem em contato direto com a terra, seria mais efetivo? Não todos os elementos da tronqueira, os elementos de fundamento, de nascimento, de criação daquela tronqueira, precisam estar em contato com a terra. Eu percebi essa semana, respondendo caixinha, que tem muita gente que está confundindo tronqueira com a armaria do assentamento, tá? O que é a armaria? Todos os ferros, tudo que é ponta, tudo que é faca, que vai na parte de cima do assentamento, isso não é tronqueira. E o fato de você ter um ferro só no chão não faz disso uma tronqueira, porque antes de socar esse ferro ali na terra, devem ir determinados elementos. A mesma coisa, pedra de fundamento. Tanto tronqueira quanto assentamento precisa ter pedra de fundamento. Se não tem pedra de fundamento, é como ter um carro sem motor. É como ter um avião sem combustível. Você vai ter só uma casca, você não vai ter aquilo que alavanca, aquilo que liga aquela estrutura.
Marcelo perguntou. Opa, que não entrou a questão do Marcelo. Vamos ver se agora entrou. Boa noite. Tem um lugar correto para deixar na frente da casa ou pode ser no quintal, por exemplo? Ambos os lugares, Marcelo, estão corretos. E uma pessoa perguntou essa semana se tem problema de ter tronqueira em casa com criança. Não tem problema nenhum. Antigamente, se dava a ideia de fundamentar a casa de Exu, né? A tronqueira também é chamada de casa de Exu, à frente do local de passagem, dando uma ideia mais protetiva. Por exemplo, aqui no Lupango, como eu não tenho, a minha tronqueira não está configurada para isso, né? Porque aqui a gente parte de outra ideia, ela está literalmente no fundo da entrada, ela não está na porta. Mas no dia do trabalho eu firmo algumas coisas para Exu na passagem. Então não tem certo e errado no sentido de estar na frente ou estar no fundo. O que tem é como aquilo que foi projetado, como aquilo foi configurado para atender a necessidade que você quer. E essa necessidade, depois que eu tenho o fundamento, eu faço no momento que eu estou dando corpo a essa estrutura, certo? Parará, parará. Vamos lá. Ainda não recebi meu Exu, só Pombogira. No caso, poderia fazer mesmo assim? Pode fazer para ela, não é um impedimento. Ou você pode aguardar, tá? Mas se você já tem uma Pombogira que está passando, que está firmada, você pode estruturar essa questão para ela. Gente, isso não é falado, isso não é comentado, também não é divulgado, mas tem muita tronqueira feita para Pombagira. Tem muita tronqueira feita para Pombagira, tem muita tronqueira firmada na força feminina da coisa, tá? Isso não é um problema. Parará, parará, vamos ver. Essa já foi, essa já foi. Luciana. É possível saber os elementos da... Acho que era tronqueira, né? Acabou saindo tranquila, mas acho que é tronqueira. Através do jogo de oráculo. Então, Luciana, a aula que vai ter no dia 21 é uma aula onde eu vou ensinar conceitos básicos. Depois dessa aula, nós vamos abrir a programação da última turma. Nessa turma, a orientação que eu dou é assim. Por exemplo, vamos supor que você trabalhe com o Exu Tranca-Ruas. Não importa se ele é um tranca-ruas da Calunga, se ele é um tranca-rua das almas, o fundamento base de tranca-ruas é Reino da Encruzilhada. Então eu vou te ensinar a fazer um modelo base de saída a partir do Reino da Encruzilhada e aí sim somar mais algum fundamento caso o Exu traga esse caminho. Então toda pessoa que tem a estrutura de tranca-ruas vai montar um modelo a partir do Reino da Encruzilhada e depois vai somar elementos que também são passados no conteúdo para estruturar essa questão, certo? Então não é sobre descobrir no jogo especificadamente, a gente passa o material completo no conteúdo. Vamos ver o caminho dela. Cadê? Podemos entregar qualquer trabalho dentro da tronqueira? Se a tua tronqueira tem espaço, sim. Um dos fundamentos também é que trabalhos, descarregos sejam feitos dentro da tronqueira. A tronqueira, ela também é um lugar de atendimento. Então aqui, por exemplo, quando eu tenho trabalho à distância ou trabalho com o cliente no presencial, esse trabalho é feito dentro da tronqueira. É que aqui eu habituei chamar casa de Exu, mas é a tronqueira. A estrutura, o espaço que tem, aqui eu tenho um espaço de aproximadamente 5x8 quase. Então é um espaço grande, dispõe de bastante trabalho. Você precisa de um espaço desse tamanho? Não, pode fazer um espaço reduzido, desde que você pense a demanda que você vai ter ali de trabalho, de execução, de coisas a serem realizadas para comportar nesse espaço, certo? Tronqueira, imaginei que era tronqueira. Maravilha. Então,
é o momento de perguntar também, de responder, na verdade, essa questão, onde se vende essa ideia de que tudo pode ser feito ou deve ser feito só pela mão de uma pessoa especial, de uma pessoa que vai ter anos disso, anos daquilo. Errado. Se você tem a fórmula, se você tem o como, você tem mais é que executar. Você tem mais é que colocar isso em prática. Tem como eu firmar uma tronqueira para meu Exu sem ainda conhecê-lo? Não. Esse é outro impeditivo, né? Você não vai comprar uma casa e dar a chave de presente para um desconhecido, tá? Então precisa ter esse relacionamento básico de saída, de quem é, pelo menos, precisa ter essa noção. A mesma coisa o assentamento. Você não vai entregar a chave do portão para qualquer um ou para um desconhecido. Vamos lá. Lídia. Na tronqueira, pode pôr Exu e Pombogira juntos? Ou uma tronqueira para cada? Não, a tronqueira é para tudo. Tá? Uma tronqueira para tudo. Se você vai assentar um Exu e uma Pombogira, se você vai ter o assentamento de Exu e outras firmezas, é uma tronqueira só. A tronqueira é o espaço que eu vou preparar para que essas atividades, gente, dedo no coração, dedo no compartilhar, porque senão o Marquinhos não entrega, tá? Então, dedo, dedo, dedo. A tronqueira é o espaço que eu vou preparar para executar essas situações. E se você ainda não está no dia 21 dentro do grupo, escreve aqui a palavra assentamento para você receber aí no seu direct. Você vai receber um link, você vai preencher seus dados nesse link e você vai chegar no grupo. Chegando nesse grupo é só aguardar. Participando da aula do começo ao fim, no dia 21, você vai estar concorrendo a um assentamento de Exu, que eu vou fazer para você. Vou fazer uma consulta para você, é claro, e eu vou preparar esse assentamento para você. Irá falar sobre plantar encantado na casa de Exu? Sempre tem alguém que lembra disso, né? Franco Júnior. Franco, pra você ter uma ideia, eu ensino a questão do encantado só quando a pessoa, depois dela se iniciar, só quando ela faz Tata ou Iaia Quimbanda comigo. E ainda depois de um tempão. Porque não é só sobre o como fazer. Tem determinadas particularidades no manejo. Gente, o encantado que o Júnior citou, ele é uma força que você coloca para cuidar do local. Não é propriamente o Exu ou a Pombogira que é o dono da casa. Mas é uma força que você usa para tomar conta ali daquele local, tomar conta do perímetro. Certo? Maravilha. Então já sabemos já. Escreve aqui assentamento para você receber o link do grupo. A gente tem aí uma semana inteira pela frente para falar sobre o conteúdo, para fazer. Tragam as suas perguntas. As suas perguntas, as suas dúvidas, elas já são de extrema importância. Traga essas dúvidas, essas questões, para a gente debatendo, que aí você já chega afinado no dia 21, você já chega afiado e vai estar lá concorrendo ao assentamento e, claro, né, vai ter a chance de ingressar na última turma do ano. Quando eu falo, o que acontece, né? O pessoal acha que eu gosto de falar só para falar, eu avisei, também gosto disso. Mas quando eu falo, as pessoas não ouvem e depois ficam, mas eu não fiz. Essa é a última turma do ano. Depois dessa turma, vai ter a única turma de oráculo do ano, e o ano que vem, tronqueiras e assentamentos não vai estar liberado. Então esse é um momento extremamente importante. Lembrando, estamos fazendo esse trabalho desde o dia 7 de fevereiro.
quando começamos a disponibilizar para o conteúdo. E aí depois disso vai aparecendo na internet gente que, porque eu tenho aqui um ensinamento, e às vezes a gente que veio fazer o curso com a gente depois quer dar curso em cima do curso, né? Nada contra, mas falta um pouquinho de originalidade, falta um pouquinho de criatividade também. A mesma coisa, vocês não ouviram ninguém falar que vai entregar um assentamento pronto, né? Mas daqui a pouco vai aparecer gente falando. Então, digita aqui nos comentários a palavra assentamento para você chegar no grupo. Não perca essa oportunidade. Eu vi essa semana, eu coloquei uma caixinha lá que tinha mais de 80% das pessoas que não fizeram esse conteúdo ainda. E é um conteúdo que vai trazer mudança. É um conteúdo que vai atender necessidades básicas que você tem em relação à proteção, em relação à parte espiritual, em relação à profundidade com a esquerda. Isso é muito importante. Vamos lá, temos mais uma perguntinha. Vamos lá. Se faço um assentamento para o Exu baseado no curso, esse é aproveitado depois se eu for iniciado? Vozes de Exu. Cara, se você for iniciado aqui, por exemplo, eu preciso refazer o seu assentamento com você do zero. Porque existe uma condição pré e pós. O que muitas vezes acontece é a pessoa levar aquele assentamento e algumas coisas daquele assentamento serem aproveitadas para o assentamento final. Quem tá com o corpinho ali na direção de iniciação, se preocupe em aprender agora, não se preocupe em fazer. Isso é muito importante. Até porque o assentamento da iniciação, ele nasce num contexto de 7 dias. Ele nasce num contexto de 7 dias e ele vai representar o vínculo com o pacto. O assentamento representa o vínculo com o pacto. Certo? Maravilha. É isso. Ó, fizemos a lição de casa hoje. Caiu nas outras redes. Então você tem essa semana, se você não chegou no grupo, você tem essa semana para conseguir o link. Você tem essa semana para conseguir trazer a quantidade de pessoas que você conseguir falando, olha, você quer ganhar um assentamento? Sabe aquele assentamento que sempre te negaram? Sabe aquele assentamento que você não conseguiu fazer? Então, o cara vai dar uma aula e nessa aula ele vai sortear um assentamento. Haverá mais surpresas no dia da aula, hein? Haverá mais surpresas. Não, assentamento ele não é compartilhado, ele é individual e intransferível, tá? O assentamento ele é individual e intransferível. O assentamento é sempre de uma única pessoa, porque com aquele assentamento você vai criar um relacionamento. Então ele é apenas diretamente para uma pessoa. Ele pode trazer benefício para pessoas da casa? Pode, de certa forma pode. Vai depender do seu direcionamento. Peraí que não trocou a pergunta. Rose, deixa eu ver se agora foi. Agora foi. Para poder fazer o curso, precisa saber o Exu que nos acompanha? Para fazer o curso, não. Para montar tronqueira e assentamento, sim. Tem gente que da última turma que não tem ainda o conhecimento de quem é o Exu Pombogira, mas fez o curso para ter o quê? O conhecimento. Para saber ali entender principalmente fundamento de elementos. Por quê? Não é só jogar numa bancada X elementos. Eu preciso explicar para que serve cada elemento. Qual a função de cada elemento. Então, escreve aqui assentamento, deixa o seu salve, traz as suas perguntas para o resto da semana. Teremos aí uma semana de live sempre nesse horário, 8, 7h30, 7 horas. Traz que vai ser importante, mas já traz todas as suas dúvidas, porque dia 21 você vai estar o quê? Voando já
vai estar ali muito à frente e vai fazer a diferença. E esse tanto de casas que tem tronqueiras em sobreloja em salões? Você pode chamar de tronqueira, você pode apelidar de tronqueira, mas é uma firmeza de Exu. Não é tronqueira. Tronqueira não tem como pegar um vaso e plantar ele aqui na parede suspenso sem terra. A mesma coisa uma tronqueira. Eu posso pegar a base de um vaso, subir, plantar a plantinha, tal, é uma coisa. Mas a tronqueira precisa ter esse aterramento. Se ela não tem esse aterramento, se ela não está em contato com o solo, não é uma tronqueira. Você pode dar o nome que você quiser, mas não é uma tronqueira. Certo? Esses vasos com muita coisa dentro, o Marcelo perguntou aqui, são assentamentos? Sim, só que a gente só precisa definir, porque não é uma questão de estética. O que define um assentamento é a qualidade e o direcionamento do que está sendo colocado ali. Não adianta pegar uma panela e jogar um monte de coisa e falar, mediante a minha fé, o Exu está assentado, que é o que uma galera de Umbanda que eu vou pegar no pé faz, hein? Junta lá vozes da minha cabeça com coisas que me falaram, com coisas que li na internet, com coisas que pesquisei no Pai Google, jogo dentro de uma panela e aí o que faz? O que faz? Não faz. Certo? Não faz. Então isso a gente precisa ter em mente. Isso a gente precisa ter bem setado. Combinado? Vamos lá, últimas perguntas. Ó, pergunta boa. Pergunta polêmica. Qual a utilidade de se colocar munição de arma em um assentamento? É benéfico? Não. Em alguns casos específicos, isso é usado em assentamento de porta, de passagem, para, de alguma forma, dentro daquele encantamento, você evitar aquilo. Agora, pegar um assentamento pessoal e jogar munição, um assentamento, ele também é como uma conta poupança. Tudo que você põe ali, você está colocando o investimento. Vai voltar para a sua vida, vai voltar para o seu corpo. É isso que você quer para a sua vida? Acredito que não. Então, determinados conhecimentos, determinados fundamentos, a gente precisa, sim, ter experiência para manejar. E tem gente que pega isso na internet, lê isso como uma verdade absoluta e sai fazendo para outras pessoas. Tá? Então, isso não pode acontecer, tá bom? Isso pode dar muito problema para a sua vida pessoal, relacional, financeira, do mesmo jeito que pode atrair coisas violentas para a sua vida. Então é o tipo de coisa que a gente vai fazer o quê? Que a gente vai evitar. Me tragam mais perguntas amanhã, a gente vai estar aqui no mesmo bate-horário. Eu sei que amanhã tem confraria, então provavelmente eu vou fazer a live às 7 para poder entrar com o pessoal da confraria às 8. Combinado? É isso? Quem eu não respondi, amanhã eu espero a tua pergunta aqui. Banda gira.